gente mesmo que viveu a construção de uma história sobre os tambores Supapo no Grande Tambor, que a gente vai assistir, a gente viu o grau de imprecisões, o quanto tu precisa costurar e trabalhar ainda com uma história e uma memória oral, né, visual, que nem tu disse quando estava falando como é que o Gibo falou, como é que deveria ser o Supapo para o mestre Batista fazer. Dando algumas medidas, mas falando muito mais visualmente do que propriamente apresentando um instrumento. A gente tem essa questão das crianças de aproximar e também o envolvimento das mulheres, né, no toque do tambor, e é uma característica que no ponto, mas é também um movimento que vem acontecendo geral. E há muita crítica sobre, faz lá o trocinho ou o supapinho, isso não é supapo. Não, de fato não é o supapo. Mas isso não tira dele um valor e uma importância cultural no sentido de aproximar da história e da sonoridade do supapo, né? Porque eu visitei no Peru, por exemplo, uma escola, né? Lá eles têm um projeto pedagógico para aproximar da história peruana. Dentro da escola, em ciclos, tem uma etapa dos ensinos iniciais que eles trabalham com o cajón, né? E eles fazem pequenininho, vários tamanhos para poder a criança também ter o acesso à dimensão dela. Como é que tu vê essa situação? Porque lá em Pelotas está tendo polêmica. Que aqui estão as mulheres tocando. Para mim é muito mais um preconceito com relação à mulher está chegando do que o tamanho do supapo que foi reduzido. Mas isso é uma opinião minha, uma opinião que a gente tem compartilhado aqui. Mas como é que tu enxerga isso caminhando, sendo um percussionista, trabalhando com o meio da bateria, ter vivido a história do Carnaval em Pelotas, que é uma das histórias mais importantes carnavalescas do país, né? E a cultura negra de Pelotas. Essa situação do trocinho do supapinho, a ideia de aproximar as crianças e as mulheres também, não só da história, mas do protagonismo percussivo e da musicalidade. E de repente, vim chegar, tocar o supapo, seja no pedestal, porque carregar é difícil. Como é que está sendo isso? Como é que tu vê nessa caminhada e todas as outras polêmicas que nós vivemos, né? Do que é a história do supapo e quem tem que contar essa história? Bom, eu vou te responder só isso em dizer uma palavra. O instrumento da Lorena. Ele tem apenas 10 centímetros. 10 centímetros a menos. E é o tamanho ideal que ela toca ele à vontade. Eu dei o nome a ele de Oba Kekere, que quer dizer o rei pequeno, na linguagem urubá. O rei e o rei pequeno. O rei dos atabaques e o rei pequeno. Mas o rei dos atabaques é um apelido que foi dado ao supapo instrumento. E eu aqui estou me atrevendo a ressaltar a história do supapo tambor, que pode, inclusive, gerar polêmica. Mas eu estou falando dentro do conhecimento de causa, da própria história do supapo. Quem é que me prova que o supapo foi criado fônico? Eu desafio. O supapo original, segundo consta, ele tinha 1,60 m de largura, de comprimento. É meu tamanho agora. E 60 de diâmetro, né? Tá? E como é que ele chegou a 1,5 m e a gente aceita que ele seja supapo? Ele teria que até hoje, para ser considerado supapo, ainda ter o mesmo comprimento e o mesmo diâmetro. Vem um ser, lá no tempo das charqueadas, olha para cá, não, isso aí não é supapo. Sim, lá em Rio Grande, né? O pessoal olhou para lá do Ponto de Cultura, do Ponto de Cultura não, o pessoal mais antigo olhou para o supapo e disse, isso daí é um enjambre. Entendeu? Porque no Bambas mesmo, em 2009, que a gente saiu na bateria, com o supapo, eu e o Quino com o supapo made in Batista, né? Mas era o nosso, era os Batista, os outros, os velhos supapeiros do Bambas, era supapo reto. Exato. E um baita timbre. Exatamente. Então, ok, né? É isso, acho que é legal de poder pensar assim também de que
essa história múltipla, né? Que daqui a um pouco a gente fala muito isso, daqui a um pouco a gente cria, entre aspas, assim, o CTG do Supapo, né? As regras, e aí a gente encalacra e, bom, se não for isso, não é o Supapo. Eu não partilho dessa ideia, eu acho que tem uma expansão muito grande, tem essa história, ela é múltipla, né? Ela não é unívoca, né? Não é uma verdade, né? Até porque verdade para a gente discutir, mas enfim, né? É interessante porque é muito rica a história, né? Na Unidos do Fragata, a gente em 2010, quando a gente foi lá para fazer a filmagem, tinha um cara que era baixinho, e cerrou o Supapo para poder andar com ele na avenida. O que ele fez? Ele cerrou a parte. Ah, cerrou mesmo, assim, ele tipo, tornou ele mais curto. Ele falou, eu cortei ele. Aí vai matar o cara também. Eu ainda nem entrei na parte técnica dele. Então eu estou provocando você justamente para essa questão polêmica, que é muito delicado da gente falar disso. E o Serraria sabe, o Leandro sabe. É muito delicado. Porque assim, como eu aceito o Supapo de 1,5 m e eu construí um Supapo que eu preferi chamar de rei pequeno para evitar polêmica, para a Lorena com 10 centímetros a menos, né? Há pessoas que não aceitam 1 milímetro a menos de 1,5 m. Se tiver 1,4 m, não é Supapo, bota no lixo. Entendeu? Então veja bem que são coisas muito fortes. E eu estou justamente provocando vocês em cima disso, para que a gente debata, para que a gente discuta, mas não para que a gente abandone. É justamente isso que o Giba queria, que o meu pai queria, que a gente se unisse nessas questões e tomasse o Supapo como motivo de discutir a nossa cultura, que isso nos motiva a discutir a nossa cultura. Por que o Supapo na década de 70 era reto, fabricado aqui em Porto Alegre? Por que Rio Grande era um barril? Por que chegou em Pelotas cônico? Por que lá, pro lado do Recife lá, é o formato de um surdo, batido com as mãos? Por quê? No Maranhão é bem reto assim. E também lá no Pará, né, tem o tambor de curimbó, não é carimbó, carimbó é a manifestação. Sim. Tambor de curimbó, que é isso também, com tronco de árvore tocado com a mão também. Exatamente. E o timbre é muito parecido com o Supapo. A gente chegou a fazer uma roda de tambor com o trio Manari, lá em Belém do Pará, com o Supapo. E muito legal, assim, o timbre é muito parecido, né? Então, como tu bem disseste, né, essa história de tambor de mão tem em diferentes lugares, né? E acho que boa parte disso que tu está trazendo, a gente vivenciou também na experiência do Quino, né? Do Pingo, né? Da coisa de a gente construir o tambor Ilu aqui, né? Um tambor do batuque, e aí discutimos isso, né? Bom, mas o tambor é de madeira, a gente construiu com PVC, e tem tambor Ilu de lata também, né? De alumínio, né? Então, de novo, aquilo que tu disseste antes, ele se adequa ao que tu tem em mãos, né? Aquilo que tu tem à disposição, digamos assim. Acho que talvez aí tenha um componente interessante também, sempre que eu penso nessa dimensão do couro de cavalo, o fato de Pelotas também ser um lugar onde tinham, né, os abatedouros de cavalo para essa carne que era exportada, né? Então acho que aí entra um pouco esse elemento aí também, a facilidade de encontrar. Se a gente pensar nessa questão do material que estava à disposição. Além do que, no timbre, que talvez seja coisa do Giba, obviamente que o tambor, o couro de cavalo, ele te dá um timbre, um grave mais aveludado. E, consequentemente, o couro de gado, tu vai perder um pouco desse grave, e o couro de cabrito muito mais, né? Um couro mais leve, o couro de cabrito, né? Tu vai ter um Supapo, entre aspas, agudo, se é que dá pra gente dizer. Assim, se a gente pensar o couro de cavalo, bom, ele é um grave absoluto, né? Abaixo de 40 Hz. Então, fico pensando nesses elementos. A gente ouve bem essa discussão assim aqui, né? Muito interessante de a gente pensar isso, né? De não ficar fechado, né? Bom, o tambor está ali, seja ele de madeira, seja ele de alumínio, seja ele de compensado, seja ele de tronco de árvore. Não há uma verdade absoluta, porque senão a gente daqui um pouco ia ficar naquilo. Ó. Nós temos que pegar um couro de animal lá na África, nós temos que pegar um baobá que caiu lá na África, nós trazer para cá. E aí, bom, se botar os parafusos aqui, não, mas daí o parafuso é daqui, da metalúrgica aqui no Rio Grande do Sul.
Ou seja, ia cair numa loucura, digamos assim, né, de procurar uma ancestralidade que não é o local em si que vai nos dar isso, né? Até porque somos brasileiros, né? Não somos africanos, né? Somos sim descendentes de indígenas, africanos, europeus, mas bom, não é a África, né? Isso aqui é a América do Sul, né? O Leandro mesmo trouxe essa discussão, a gente discutiu, conversou bastante disso, daquela experiência que esteve em Portugal, né? De colocar isso, né? Bom, né? Ok, a importância da África, sem dúvida, mas estamos no Brasil. Né? Então é uma outra dimensão também, estamos recriando elementos, né, de um outro contexto. E é legítimo e é, né, tudo certo. Mas foi bem pertinente isso, porque no Tamborilu a gente veio essa discussão também, né? Daqui um pouco, bom, né? Olha, o material que a gente tem é o PVC, então vai se construir com esse material e construiu-se, bom, e ficou legal, o timbre tá bem bonito, tá bem legal, a sonoridade tá bacana. Tá Né? ali, Tá aqui ó, na tá casa, vendo? até tá, Tava aí, né? acho que tá lá na sala de Guardaram? novo. Então, isso aí, gente, que o Serraria está falando, são Trazer. coisas que a gente tem que Dali. ter uma certa poesia para tocar nesses meandros, nesses meandros, né? Poesia cultural, como tu chama. Uma poesia cultural. Né? Por quê, gente? Isso fere sentimentos. Fere sentimentos. Talvez vocês aqui... Ali ele, ó. Isso foi construído aqui. Sei. Talvez vocês aqui não tenham a noção exata do que esse instrumento pode representar na vida de alguém. Ele pode ser um símbolo ao qual ele deposita toda a fé dele nesse tambor. Então eu não tenho o direito de chegar e dizer para ele, como disseram o Serraria lá em Rio Grande, não, mas isso aí é um protótipo de supapo, isso não é supapo. Pô, eu vou estar ferindo os sentimentos de alguém. Então o que eu estou propondo, gente, eu sou um ótimo. Né? Tá? Não quer dar um nome que seja, então inventa outro nome, mas respeita o que foi feito. E é isso que eu peço, é isso que eu falo, é respeitar o que cada um faz. E isso, gente, eu levei 20 anos de caminhada para ir filtrando, para entendendo. Que há uns anos atrás eu sequer sabia o que era quilombo de supapo. Hoje eu sei que aqui o supapo é o símbolo do estabelecimento, pela significância de existência que ele tem. Então, por exemplo, quem estiver aqui assistindo e discorde desse nosso posicionamento, e eu vou respeitar e vou dizer, está correto também. Está correto também. Né? O que eu coloquei é que o GIVA, no projeto do Urubu, estabeleceu. Vamos estabelecer que nesse projeto o supapo fique com 1,5 m de altura. Nesse projeto. Você falou na minha frente. Aí eu deixei aberto o seguinte, que em outras ocasiões ele pode ter mais ou pode ter menos.